sabia. Então era complicado, muito complicado esse negócio. Ser sumo sacerdote na época era uma prova terrível, tá? Então ele tinha que oferecer o sacrifício. Agora, por que Deus desejava salvar os israelitas? Perdoar os seus pecados e reconciliá-los consigo mesmo. Ele proveu um meio de salvação ao aceitar a morte de um animal inocente em lugar deles, isto é, o animal que era sacrificado. Esse animal levava sobre si a culpa e a penalidade dele. Os animais mortos, esses animais levavam a culpa dos pecadores. Por favor, Isaías 53. Ou melhor, primeiro eu vou ler aqui Levítico 17, 11. Pode jogar Isaías aí. Levítico 17, 11. Diz assim, ó: porque a alma da carne está no sangue, pelo que vê-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Por que tinha que verter sangue? Porque a vida está no sangue. Não confunda sangue com alma. Alma é alma, sangue é sangue. Mas a alma precisa do sangue e o sangue precisa da alma. Quando se estuda antropologia bíblica, nós aprendemos isso. Se você tirar o sangue todo de uma pessoa, ela morre. Morre por quê? Porque não tem sangue. A alma será obrigada a sair do corpo dela. Mas se o sangue fosse a alma, conforme existem algumas seitas que dizem isso, se o sangue fosse a alma, alguém morreu. Você tiraria o sangue de uma pessoa, com a seringa desse tamanho, injetaria na veia daquela pessoa morta, ela iria viver, porque você injetou uma nova alma ali. Mas não é assim que funciona. Se você tirar o sangue de uma pessoa e botar na vasilha, daqui a pouco aquele sangue está podre, estragou, porque o sangue em si não é nada, mas o sangue é vida. Ninguém vive sem sangue. Por isso que Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário, para nos dar vida. Isaías 53, 4 e 6. Não jogou ainda não, irmão? Jesus abençoe esse irmão. Olha lá. Verdadeiramente, no 3 a igreja vai ler, 1, 2, 3. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo 11. 1, 2, 3. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles haverá sobre si. Ou seja, ele tomou sobre si as nossas dores. Por isso que nós temos que adorar o Senhor Jesus, porque ele assumiu o nosso lugar. Então o sacrifício cobria seus pecados com o sangue derramado. Só que aquele sacrifício, ele era transitório, ele perdia o valor, ele perdia a eficácia, porque todo o sacrifício do Antigo Testamento era uma sombra do sacrifício futuro, que não seria transitório, seria algo permanente, porque Jesus morreu uma única vez para resgatar toda a humanidade. Aleluia. Glória ao Senhor. Alguma dúvida tem aí? Os que estão entendendo, digam amém. Amém. Ok, que bom. Agora vamos para a cerimônia do dia da expiação, que está exatamente em Levítico 16, que nós lemos aqui 2 versículos. E Levítico 16 descreve o dia da expiação, o dia santo mais importante do ano judaico. Nesse dia, o sumo sacerdote vestia as vestes sagradas e de início preparava-se mediante um banho cerimonial com água. Em seguida, antes do ato da expiação pelos pecados do povo, ele tinha de oferecer um novilho pelos seus próprios pecados. A seguir tomava 2 bodes. Quantos bodes eles tomavam? 2 bodes.
e sobre eles lançava sorte. Um tornava-se o bode do sacrifício, um tornava-se o bode do... e o outro tornava-se o bode expiatório. Um era o bode do sacrifício, o outro era o bode expiatório. Chamado também de bode emissário. Chamado também de bode emissário. Que negócio de bode é esse, né? Misericórdia. Levítico 16:8, por favor. Levítico 16:8. Olha lá. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode emissário. Leia no 3, 1, 2, 3. E outra por Azazel. Uma sorte pelo Senhor E outra por Azazel. Ok, por quê? Porque um bode seria oferecido a Deus. Um bode seria oferecido a Deus. O outro bode não seria oferecido a Deus. Um desses bodes tinha sorte, o outro não. Porque um morria, o outro vivia. Então aquele que vivia estava com sorte. Por isso tinha que lançar sorte. Sacrificava o primeiro bode, levava seu sangue, entrava no lugar santíssimo, para além do véu, aspergia aquele sangue sobre o propiciatório, o qual cobria a arca, contendo a lei divina, que fora violada pelos israelitas, mas que agora estava coberta pelo sangue. E assim se fazia expiação pelos pecados da nação inteira. Pelos pecados da nação inteira. Da nação inteira. Tá? Nação inteira. Agora, leia para mim, por favor, Levítico 16, ou bota aí, versículo 15 e o 16. O 15 e o 16. Olha lá. Presta atenção, no 3 vocês vão ler, 1, 2, 3. Depois degolará o bode da oferta pela expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o aspergirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Versículo 16, continue em 2, 3. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e de suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias, tá? E como etapa final, o sacerdote tomava o bode vivo, que é chamado de bode emissário. O bode vivo é chamado de bode emissário, tá? Impunha as mãos sobre a sua cabeça, confessava sobre ele todos os pecados dos israelitas, enviava ao deserto, simbolizando isto, que os pecados deles eram levados para fora do arraial para serem aniquilados no deserto. Então esse bode recebia o pecado de